Olá, minhas potências da matemática, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem e espero também que vocês estejam, tá certo? Pessoal, estamos finalizando o nosso ano letivo de 2020. Sim, 2020. Estamos no último bimestre, no último conteúdo, inclusive iniciamos na aula passada, falando sobre proporcionalidade. Então a gente vai ver hoje sobre isso. O que a gente vai ver é que existem dois tipos de grandezas proporcionais. Primeiro, o que é proporção, professor? O que é proporção? O que é grandezas proporcionais? Gente, proporção é uma relação de duas quantidades. Eu falei para vocês na aula passada um exemplo, que em uma festa de aniversário a gente calcula mais ou menos uma certa quantidade de salgados para um certo número de convidados. Mas se eu aumentar a quantidade de convidados, eu vou ter que aumentar o número de salgados. Então essas duas grandezas, essas duas opções que a gente está contando, número de convidados e quantidade de salgadinhos, estão em proporção, porque elas estão relacionadas. Se eu aumentar uma, a outra aumenta também. Tá certo? Um outro exemplo, o tamanho de um muro e a quantidade de tijolos que eu utilizo para construir esse muro. Se eu aumentar o comprimento do muro, eu vou precisar de mais tijolos. Então, aumentei o tamanho do muro, aumento a quantidade de tijolos. Tá certo? Então, isso é proporcionalidade. Isso são grandezas proporcionais. Mas existe um outro tipo de grandezas. Essa que eu estou falando são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Mas tem grandezas que se eu aumentar, a outra vai diminuir. Quer ver? Velocidade e tempo. Vamos supor que eu estou indo para Natal a, sei lá, 60 km por hora. É uma velocidade. Eu vou chegar em Natal em um certo tempo, né? Mas se eu aumentar a velocidade, eu pisar no acelerador e em vez de 60, eu fazer esse percurso a 120 km por hora. Dobrei a velocidade. O que acontece com o tempo que eu vou precisar para chegar no meu destino? Ele vai diminuir, gente. Porque eu aumentei a velocidade. Então o tempo vai diminuir. Eu vou chegar em Natal em menos tempo. Então é isso que caracteriza uma grandeza inversamente proporcional. Quando eu aumento uma grandeza, o que faz a outra? Diminui. Um exemplo, um outro. Pedreiros, quantidade de pedreiros trabalhando em uma obra e o tempo de conclusão dessa obra. Se esses pedreiros trabalhar, vamos supor 8 pedreiros, né? Eu estou trabalhando lá na obra e tudo mais. Se eu pegar esses 8 pedreiros e contratar mais 8, serão 16 pedreiros. O que acontece com o meu tempo? O tempo que eu vou precisar para finalizar a obra, ele vai diminuir. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de pedreiros. Então, quantidade de pedreiros e o tempo de finalização de uma obra são inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu diminuo o tempo para finalizar essa obra. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente vai falar sobre esses dois tipos de grandezas. Diretamente proporcional. Quando um aumenta, a outra aumenta. Outra, inversamente proporcional. Quando uma aumenta, a outra faz o quê? Diminui. Tá certo? Diretamente, inversamente. Vamos para o exemplo? Vem comigo, hein? Ei, voltei, hein? E voltei mais com um exemplo. Exemplo 1. E fala o seguinte. Carol caminha 12 km em 2 horas. Ou seja, ela percorre uma distância de 12 km em 2 horas. Caso ela aumente essa distância para 24 horas, em quanto tempo completará a caminhada, pessoal? 12 quilômetros a essa distância, ela fazia isso em 2 horas. Mas, se ela aumentar para 24 quilômetros a distância que ela vai percorrer, quanto tempo? Em quanto tempo ela completará essa caminhada? Qual é o tempo que ela irá utilizar para completar 24 quilômetros? E aí? Considerando, pessoal, que ela tem a mesma velocidade, tá? Faltou só esse detalhe na questão. Mas ela está na mesma velocidade. 12 quilômetros ela faz em 2 horas. E 24 quilômetros ela faz em quantas horas? Se vocês perceber, de 12 quilômetros
passou para 24 horas, ou seja, dobrei a distância. Se eu estou dobrando a distância para percorrer, eu estou aumentando a distância. Então eu vou percorrer essa distância maior por mais tempo. Eu vou precisar de mais tempo. Eu estou na mesma velocidade. Então o tempo também vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Se eu dobrei de 12 km passou para 24, eu vou dobrar o tempo também. Então, se eu tenho 2 horas, dobrando o tempo, fica quanto? 4 horas. Então vamos lá, hein? Se em 12 km Carol percorre em 2 horas, 12 km, e 24 km, quanto tempo que ela irá completar essa distância? Em 4 horas. Dobrei a distância, vou dobrar o tempo. Tá certo? Exemplo 2 para a gente finalizar. Essa grandeza, se um aumenta, a outra aumenta, é diretamente proporcional. Mas, se liga no exemplo 2. Voltei com o exemplo 2, hein? E ele diz assim, ó. 4 pedreiros finalizam a obra em 6 dias. Se contassem com 8 pedreiros, em quanto tempo terminava essa obra? Pessoal, eu estou contando aí a quantidade de pedreiros, tá? Pedreiros e o tempo que eles vão precisar para terminar essa obra. Se vocês lerem novamente a questão, vão observar que 4 pedreiros constroem essa obra em 6 dias. Ele quer saber se contassem com 8 pedreiros, em quanto tempo terminavam essa obra. Vocês têm que pensar o seguinte: se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu estou dobrando, ó, de 4 passei para 8. O que vai acontecer com o tempo de duração dessa obra? Ele vai fazer o quê? Diminuir. Eu vou terminar essa obra em menos tempo. Então, se eu dobrei, ou seja, multipliquei por 2 a quantidade de pedreiros, não está diminuindo o tempo, então eu vou dividir por 2 o tempo. Então, se era 6 dividido por 2, vai ser 3 dias. Dupliquei aqui, reduzi a metade. Tá bom, pessoal? Esse é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Ei, espero ter ajudado. A gente se vê lá no grupo, tá certo? Tchauzinho, gente!